Hi guys and welcome back to my channel. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o Past Continuous ou Past Progressive, que significam a mesma coisa. Semana passada eu falei sobre o Present Continuous ou Present Progressive. Você pode tanto clicar aqui ou aqui em cima. Esse vídeo eu falei sobre regras de spelling e as mesmas regras de spelling para o passado são as mesmas do presente. Então depois de terminar esse vídeo, corre lá e assiste sobre o Present Progressive. E se você não assistiu ou se você não se lembra, essas foram as frases que eu usei como modelo para o Present Continuous ou Present Progressive. E qual seria a diferença entre o Present para o Past? O Present Progressive fala de ações que estão acontecendo agora, que no português é o nosso gerúndio. Está acontecendo, eles estão falando, vocês estão me assistindo, então nós vamos ter essa formação. No Present Continuous, algo está acontecendo agora, ou começou e ainda está em progresso, acontecendo. Já no Past Progressive, ou Past Continuous, é algo que estava acontecendo. Então a fórmula é praticamente a mesma do presente. A diferença é que o seu verbo to be vai estar no passado. Então vai ficar assim: sujeito mais o seu verbo to be no passado, mais o seu verbo principal com o ing, mais o seu complemento. Subject plus verb to be in the past plus verb with ing plus the complement. Então a única diferença é que o seu am, is, are, que eram as três conjugações do verbo to be, vão virar was, were. Repita. Was. Som de Z no final, não é som de S, não é was. Was, were. Não é were, não é where, é were. Was no singular, were. Vamos montar uma frase com o verbo work. Eu estava trabalhando. I was working. I was working. Com you, lembre-se, o you vai virar were. You were working. Você estava trabalhando. You were working. Ele estava trabalhando. He was working. He was working. Ela estava trabalhando. She was working. She was working. O it, como vocês já sabem, é o ele ou ela para animal, ou um objeto ou uma coisa. Por exemplo, uma máquina de lavar. Se eu não quero falar máquina de lavar, eu posso substituir por it. Então, se eu quero dizer que a máquina estava trabalhando, ela estava funcionando, eu vou dizer it was working. It was working. Agora, no plural, todo mundo vai ser were. O we, you, they. We were working. You were working. They were working. Então essa é a sua estrutura com todas as pessoas, com I, you, he, she, it, we, you, they, no past continuous. Ou seja, algo que estava acontecendo. Eu estava trabalhando, você estava trabalhando, vocês estavam trabalhando. E como é que eu faço a negativa? Da mesma forma com present, vai ser no past. Você vai simplesmente colocar depois do seu verbo to be, que é o auxiliar dessa frase, o not. Em inglês sempre é assim. Todo verbo auxiliar vai ter o not para negar e ele vai inverter com o sujeito para fazer uma pergunta. Então vai ficar dessa maneira. I was not working, you were not working, he was not working, she was not working, it was not working, we were not working, you were not working, they were not working. No passado a gente pode contrair o verbo to be com o not. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Então a forma negativa você pode falar separado, que assim daria um pouco mais de ênfase na sua negativa, e também quando você for escrever é melhor escrever separado, porque essa contração é uma coisa que a gente usa na linguagem falada. Você já sabe a afirmativa, a forma negativa sendo ela separada ou contraída, e agora como é que a gente faz então a pergunta? Vamos voltar para a forma afirmativa? Para fazer a pergunta é muito simples, como eu falei, o verbo to be já está ali, então você simplesmente vai inverter I was I working? Were you working? Was he working? Was she working? Was it working? Were we working? Were we working? Were you working?
Were they working? Agora que vocês já sabem a afirmativa, negativa e interrogativa, vamos entender quando usar o past continuous. O past continuous ou progressive nós utilizamos quando estamos dizendo que algo estava acontecendo no passado. What were you doing yesterday? O que você estava fazendo ontem? I was playing in the park. O past continuous ou progressive tem esse nome justamente por isso, porque era algo que estava acontecendo, estava em progresso e pode ter sido também interrompido por alguma ação com o simple past, ou esse simple past simplesmente quase que interrompeu, mas essa ação continuou a acontecer. Você estava estudando quando ela ligou. You were studying when she called. You were studying, esse é o seu past continuous, when she called. She called é uma ação que acabou. Quando ela ligou, no passado, when she called, you were studying. Você estava fazendo algo quando ela ligou. Ou seja, pode ser que você tenha parado de estudar para atender o telefone, ou pode ser que você tenha perdido essa ligação e continuou estudando. Fazendo uma pergunta com essa mesma frase, were you studying when she called? Negativa. You were not studying when she called. Ou you weren't studying when she called. Agora eu vou utilizar o while. While é algo que acontece enquanto. While I was studying, she called. Enquanto eu estava estudando, ela ligou. Eu não sei se você percebeu, mas eu usei o when com o past simple e usei o while com o past continuous ou past progressive. E é assim que nós usamos. Quando você usar o when no past continuous, use com o simple past. E quando utilizar o while, use ele com o past continuous, com o verbo to be no passado, mais o verbo com o ing. E a diferença entre o past simple ou simple past para o past continuous ou past progressive é que no past simple ou simple past é uma ação que aconteceu e acabou. Já no past continuous ou progressive é algo que estava acontecendo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou e de compartilhar nas suas redes sociais. Assim você me ajuda demais a divulgar o meu trabalho e a continuar com essas aulas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clique aqui embaixo em inscreva-se e do lado em uma ferramenta ali, uma engrenagem, e coloque lá para receber atualizações. Se você tiver no seu celular ou no seu tablet, é só clicar num sininho aí e ativar essas notificações. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, uma notificação vai chegar no seu e-mail. E como sempre, eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo, e eu te vejo numa próxima aula. See you next class. Bye bye.